Olá, estamos aqui novamente, como eu falei na aula anterior, a gente terminou conversando sobre Camões, o grande Camões, e o grande nome do classicismo português, e agora a gente retoma para falar do período do Barroco, que é importante na literatura portuguesa. Tem alguns nomes importantes que são indispensáveis. Por exemplo, o padre Antônio Vieira, que viveu no Brasil por muito tempo, ele é colocado como autor português e muitas vezes como autor brasileiro também. Ele é um nome indispensável para desse período barroco, que se inicia em 1580, quando Camões morre. E esse período do Barroco vai terminar mais ou menos 1750, alguns falam 1756, uma data exata, mas a gente sabe que a produção literária não obedece exatamente isso. Então, depois que se convenciona dizer que é nesse período, mas o importante é, então, nesse período, essa preocupação, entre o céu e a terra, entre o elevado e o baixo, e esse exagero nas formas, assim por diante, que vocês vão ver também na teoria da literatura. Então, existe em Portugal essa época em que há uma preocupação exagerada com as formas, a maneira de falar, de dizer, e a gente pode ver tanto na poesia como na prosa, como no caso dos sermões do padre Antônio Vieira. Sermão da 60ª, por exemplo, é bem citado. Vocês têm aqui no livro que eu citei já, a literatura portuguesa através dos textos, que é do Machado de Moisés, e esses sermões eram preparados muito antes, como texto literário, e eram pregados na capela, em locais específicos, públicos, e sempre um linguajar bem rebuscado. Então, esse Antônio Vieira é, com certeza, um nome para ser lido. Depois tem também o padre Manuel Bernardes, que vocês têm exemplos também de prosa de padre Manuel Bernardes, e Francisco Rodrigues Lobo, que está também na poesia, que é importante, Francisco Anel de Melo, e tem um nome que é colocado no teatro, que às vezes se coloca até em outro período. Alguns dizem que ele pode ser colocado como neoclássico, mas que é o Antônio José da Silva, que é o judeu. Ele escreveu peças de teatro também, é chamado O Judeu, e ele foi morto. A história dele é triste. Ele morou no Brasil por muito tempo, e como ele era judeu, aí ele se converte, mas depois ele foi morto morto pela Inquisição, porque se dizia que ele continuava judeu, embora tivesse dito que não era, e que já tinha convertido, ele continuava judeu e foi morto. Então, esse é o Antônio José da Silva. Na verdade, ele nasceu no Brasil e faleceu, foi morto, foi executado em Portugal, mas é colocado como da literatura portuguesa. Então, é um nome do Barroco que é importante, também muito importante, e deve ser lido. Antônio José da Silva, o apelido dele era O Judeu. E então, nesse período, é importante observar como a questão da linguagem, a maneira que os autores se manifestavam, a preocupação pelaquela linguagem mais rebuscada, pelas formas, aquele estilo rococó, como se fala. Então, todo bem, uma preocupação com as formas exageradas. E depois, na literatura portuguesa, continuando essa periodização da literatura portuguesa, nós temos o arcadismo, que também é conhecido como neoclassicismo. E
tem alguns autores, como Correia Garção, que é citado, que não são dos maiores, Nicolau Tolentino, que são citados como importantes nesse período, mas eu diria que o mais importante é o Bocage. Bocage, Manuel Maria Barbosa de Bocage, que tinha inclusive também ele tinha um pseudônimo de Eumano Sadino. E ele nasceu em 1765, eu acho. Viveu um tempo em Goa, na Índia, né, que a gente sabe era colônia de Portugal. E ele cultivou bastante a poesia satírica. Hoje é fácil de encontrar, inclusive, livros reeditados de Bocage, e muitas vezes eles editam somente as sátiras. Então ele tem poesias satíricas, tem poesias amorosas, tem poesias eróticas, inclusive. Depois, outras pessoas, até no Brasil, houve uma pessoa que assinava com o nome de Bocage, mas que era um autor mais atual, e quando ele escrevia poesias bem eróticas, colocava o nome de Bocage. Então, Bocage, sem dúvida, é um autor que deve ser lido, deve ser conhecido. E não só a sátira dele, eu creio que é até a mais famosa do que a poesia lírica, mas é bom conhecer de um modo geral esse autor e a obra dele. Ele escreveu sonetos, né? Vocês podem ler, eu aconselho a ler alguma coisa do Eumano Sadino, né? E muita coisa que parece atual também, a maneira satírica dele se expressar naquele período parece ser atual. Então, esse período do arcadismo, também chamado neoclassicismo, porque há, de certa forma, uma rejeição àquele exagero das formas do barroco, e há um certo retorno aos clássicos, né? Você vê, por exemplo, citações de personagens, deuses gregos e assim por diante. Então, é por isso que também é conhecido como neoclassicismo. E, continuando, então, nessa periodização, olhando os períodos da literatura portuguesa, nós vamos ver que a gente vai conversando, vai vendo cada vez mais os autores são mais conhecidos. Por exemplo, até Camões, talvez vocês não conheciam. Aí Camões, já no classicismo, já conheço alguma coisa. Depois de Camões, então no barroco já tem o Padre Antônio Vieira, que provavelmente alguém já leu algum texto e já ouviu falar. No arcadismo, então, o Bocage, com certeza, vocês devem ter lido alguma sátira, e dá para procurar na internet, dá para ler nos livros, a apostila e tudo, vocês vão ver exemplos interessantes do Bocage, às vezes parece até um autor atual. E agora, vamos passar então para conversar um pouco sobre o romantismo. O romantismo, que eu creio que todo mundo já leu alguma obra romântica do romantismo português. Camilo Castelo Branco, por exemplo, o Júlio Diniz, no Brasil houve um tempo uma novela, foi feita uma novela, uma minissérie, de um livro do Júlio Diniz chamado As Pupilas do Senhor Reitor. Então, essa é uma obra do romantismo português. E esse romantismo português convenciona-se dizer que ele inicia-se em 1825. Tem um poeta, Almeida Garrett, ele escreve um poema, João Batista de Almeida Garrett é o nome completo dele. Ele escreve um poema chamado Camões. Isso foi publicado em 1825 e dizem que
aqui, ou convenciona-se dizer que aqui começou o romantismo português, e vai terminar mais ou menos em 1865, então de 1825 a 1865, 40 anos só, então 40 anos de um período chamado romântico em Portugal. O Almeida Garrett, ele nasceu em 1799, né? E tem, além do Camões, que foi o poema inicial, tem um poema que é bem conhecido, que é Este Inferno de Amar. Então, Este Inferno de Amar, como eu amo, é um poema que dá para ver que é bem romântico. Vou pegar aqui um trecho do livro do Marçal de Moisés, e eu creio que vocês têm na apostila também, que ele diz: esse inferno de amar, como eu amo, quem me pôs aqui na alma, quem foi? Esta chama que é lenta e consome, que é a vida que destrói, como é que se veio atear, quando se há de ela apagar? Então, ele está, de certa forma, dizendo que está sofrendo esse inferno de amar. Então, aquele período de morrer de amor, esse período que nós temos, por exemplo, o romantismo, a gente sabe, tem influência na Escócia, com Walter Scott, por exemplo, que é chamado autor inglês, mas na realidade é escocês, e na Alemanha tem o famoso livro de Werther, que foi escrito por Goethe, né, que é chamado Werther. Werther, então, é o exemplo típico de um romance em que o protagonista morre de amor. Então, a morte, nesse caso, até depois vem a questão do suicídio, é bem comum desse período romântico. E aqui o Almeida Garrett, vocês veem, ele fica reclamando que é a vida, o que acontece, que a gente tem esse inferno de amar, por que dói tanto? Eu não sei, eu não lembro o passado, a outra vida que dantes vivi, quer dizer, eu esqueci, agora que eu me apaixonei, eu esqueci totalmente a outra vida. Agora eu estou sofrendo com o amor. Então, uma reclamação que ele faz. Isso é bem visível romântico. Eu aconselho vocês a lerem, então, visitarem esses textos. E existe um outro famoso poema dele que eu gosto, que ele é da Barca Bela. Pescador da barca bela, onde vais pescar com ela, que é tão bela, ó pescador. Então, é um poema lírico, exemplo de romantismo. O Almeida Garrett também escreveu peças de teatro, escreveu uma obra chamada Viagens à Minha Terra, e dentro desse período romântico também, que eu creio que vocês já ouviram falar, talvez já leram alguma coisa, é o Alexandre Herculano. O Alexandre Herculano é famoso pelos romances históricos. Um exemplo, eu acho que o exemplo mais citado dele, a obra mais citada dele é Eurico o Presbítero, que ele vai falar dos tempos dos godos, dos árabes. Então, ele faz uma volta à história de Portugal, é uma visita à história de Portugal. Algumas pessoas já tive alunos que às vezes reclamavam quando eu pedia para ler, diziam: nossa, esse livro é meio chato. Na verdade, ele é bem histórico. É interessante, é um romance histórico do período do romantismo. Então, algumas pessoas podem achar que é um pouco fora do contexto, um pouco uma leitura meio pesada, mas é muito interessante. E tem também o Monge de Cister, tem muitas outras obras do Herculano, Alexandre Herculano, que são obras chamadas romances históricos. Outro romântico importante, que inclusive depois vai participar de uma briga defendendo o romantismo contra o realismo, é o Antônio Feliciano de Castilho. Ele tem obras, por exemplo, A Noite do Castelo, que é bem conhecida, e
E depois, então, ele é um romântico, depois ele vai brigar com Antero de Quental para defender o romantismo. Antero de Quental achava que tinha que mudar de estilo, mas é uma figura, um autor que é necessário você conhecer também no romantismo português. E depois tem o pessoal mais ultra-romântico, como o Soares de Passos, tem o João Lemos, e tem o Camilo Castelo Branco. Talvez vocês já leram alguma obra dele. Um exemplo que eu sugeriria que lesse seria o Amor de Perdição, que é um exemplo típico desse romântico, ou desse último ultra-romântico, aquela questão da morte por amor mesmo. Então, é bem famoso esse livro. Eu creio que é o mais conhecido, O Amor de Perdição, mas existe também O Amor de Salvação. Eusébio Macário é bem conhecido, e tem eu acho que é um dos primeiros dele, Onde Está a Felicidade? Então existe esse questionamento, essa dor, essa angústia, que era bem típica do romântico. E o Camilo Castelo Branco, ele teve umas coisas doidas na vida, durante a vida dele, meio, às vezes lembra um pouquinho do Lord Byron na literatura inglesa. Ele fez loucuras, além de ele ter criado essa literatura doida, ele foi, na biografia dele também foi meio doida. Eu lembro de ter lido que, por exemplo, ele era apaixonado por uma pessoa, uma prima, e depois ela morre. Depois de um tempo ele vai lá no cemitério, desenterra para contemplar aquela moça que era a paixão dele e que estava morta. Então, ele tem várias doiduras, como você dizia, e depois comete suicídio. Então é um autor que, além de cultivar na literatura o sofrimento, parece que ele também na vida, a biografia dele também tem essa questão de sofrimento, de loucura e assim por diante. Eu já falei do Júlio Diniz. O Júlio Diniz é um autor conhecido também no Brasil. Tem Uma Família Inglesa, eu tenho esse romance em 2 volumes, também é bem conhecido. E como eu mencionei antes, aquele livro que depois aqui no Brasil foi foi adaptado para a novela, uma minissérie chamada As Pupilas do Senhor Reitor. Então, isso é do Júlio Diniz, o romancista português, que eu creio que vale a pena a gente conhecer. Então, nesse período da literatura, esse período romântico na literatura portuguesa, se você acompanhar na literatura brasileira, então vamos ter o romantismo mais ou menos nesse período, a gente vê que no romantismo existe uma volta à Idade Média também. Por exemplo, o pessoal começa a escrever, no caso Herculano, Alexandre Herculano volta à Idade Média para contar as histórias dos mouros e assim por diante. E no Brasil, então, vai ser essa volta ao indianismo. Como aqui não havia nada para, digamos, não existia uma história de portugueses, a presença dos portugueses, existia a presença dos indígenas nesse período medieval, digamos. Então o pessoal começa a escrever sobre os índios, é o movimento sobre os indígenas, é o movimento indianista, que em Portugal vai ser uma volta à Idade Média. Eu creio que é muito importante aqui a gente voltar
ao texto, ler o texto, buscar no texto a linguagem, como que era a linguagem romântica. A gente não pode teorizar sem ler. Você lendo, você tem muito mais, você vai ver muito mais como que era o texto. E é indispensável, então, que se leia, que se vá ao texto, se leia. Eu sempre aconselho ler ao menos uma obra de um autor. E aqui você pode ler extratos também. Aqui nesse livro do Marçal de Moisés tem extratos de textos que dá para conhecer também a linguagem desse período, que eu creio que já é muito mais acessível, é muito mais fácil de você encontrar livros. Hoje você encontra, né, em qualquer lugar você vai encontrar livros de autores como Júlio Diniz, Camilo Castelo Branco, Alexandre Herculano, Castilho e assim por diante. Essa é, então, resumidamente, esse é o período romântico e da literatura portuguesa que vale a pena a gente ler muito mais do que teorizar sobre isso, do que falar sobre isso. Mais importante mesmo é você adentrar-se nessa literatura, você ler essa literatura para sentir muito mais do que dizer como se escreve, ou ler como se escreve, é você sentir o texto. E eu convido vocês então a ler, a sentir esse texto romântico que vale a pena. Muito obrigado. Então, a gente termina aqui o romantismo. Outro período vai ser o realismo, que a gente vai... eu falei aquela questão da briga até do Castilho com Antero de Quental. Então, houve uma discussão sobre essa questão do romantismo e do realismo. Esse romantismo, então, termina mais ou menos, é convencionado dizer que ele termina em 1865 em Portugal. Então, teria vivido apenas 40 anos, certo? Valeu, então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.